Olá, meus alunos! Vamos dar continuidade ao conteúdo de cinemática rotacional, agora abordando o conceito da energia cinética rotacional. Assim, o objetivo da aula de hoje é que vocês compreendam a continuidade da cinemática rotacional, utilizando agora o conceito da energia, mais especificamente a energia cinética, e vamos também fornecer os conteúdos sobre uma outra grandeza física importante para o movimento rotacional, que é o momento de inércia. Assim, vamos iniciar. Quero que vocês observem agora essa figura. Essa figura já é conhecida nossa, para quem assistiu os vídeos da cinemática rotacional. É um objeto, um corpo rígido, que rotaciona em torno de um ponto, o ponto O. Então, vamos observar que agora nós temos, no que seria relacionado ao ponto P, esse ponto P é uma parte do objeto do corpo rígido, que vai ter uma determinada massa. Então, eu vou chamar essa massa MI, como sendo a massa de um elemento qualquer iésimo, que faz parte desse corpo rígido, e que está a uma distância r índice I do ponto de rotação. Nós já vimos que, como esse objeto está no movimento rotacional, ele vai ter uma velocidade tangencial que é tangente à trajetória circular que esse ponto faz em relação ao ponto O. E esse objeto desloca-se com a velocidade angular ômega. Assim, se a gente agora associar que esse objeto, esse ponto, possui uma massa, nós podemos associar uma energia cinética a esse elemento de massa m índice I. Assim, só relembrando a equação da energia cinética, nós temos que a energia cinética é 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Que para esse elemento de massa em particular, temos que a energia cinética é 1/2 de m índice I vezes v índice I ao quadrado. A gente calculou então a energia cinética apenas para um elemento de massa. Contudo, se eu quiser ou tiver vários elementozinhos de massa individual que percorrem ou que fazem parte desse corpo rígido, nós podemos determinar então a energia cinética total de todos esses elementos de massa que compõem o corpo rígido. Então a energia cinética total, que eu vou representado como E índice sin T, é igual a um somatório de todas as energias cinéticas individuais de cada ponto. Assim, substituindo então a equação da energia cinética de um ponto individual dentro do somatório, nós temos que é o somatório do elemento I1 até o enésimo elemento de 1/2 de m índice I vezes v índice I ao quadrado. Lembro a vocês que essa velocidade é a velocidade linear, mas numa aula passada nós vimos as relações entre as grandezas lineares ou as grandezas translacionais e as grandezas rotacionais. Assim encontramos o resultado que a velocidade translacional, velocidade linear, é igual à velocidade angular vezes o raio. Assim, substituindo essa velocidade dentro da velocidade índice I do somatório, nós temos que a energia cinética total desse conjunto de partículas é igual a 1/2 do somatório de I igual a 1 até o enésimo termo de m índice I, e vou colocar entre parênteses o ômega e o r, todos esses dois termos elevado ao quadrado. Desmembrando então esses termos, temos que o ômega vai ficar ao quadrado e o r vai ficar ao quadrado, e assim nós encontramos que a energia cinética total do objeto é 1/2 do somatório de I igual a 1 até o enésimo termo de m índice I vezes r elevado ao quadrado. E como nessa situação o valor do ômega da velocidade angular é constante, posso retirar do somatório. Assim, o valor do ômega ao quadrado fica fora do parênteses e que multiplica todos esses termos. Chamo a atenção para o termo que está em parênteses. O termo que está em parênteses, que é o somatório dos produtos de m índice I vezes o r I ao quadrado, é chamado agora de uma grandeza, que vou chamar de momento de inércia desse conjunto de partículas. Portanto, o momento de inércia desse conjunto de partículas é considerado como somatório do m índice I vezes o r índice I elevado ao quadrado, onde esse m índice I é a massa da partícula individual, r índice I é a distância dessa partícula em relação ao ponto no qual ela está sofrendo a rotação, e o somatório é de 1 até o número total de partículas ou as enésimas partículas. Substituindo então na equação da energia cinética total, nós temos então que ela é 1/2 do momento do produto do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Vale ressaltar que essa grandeza é importante para o movimento rotacional,
porque o momento de inércia não é mais que uma medida da resistência à variação da velocidade angular desses objetos. E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade para o momento de inércia é o quilograma vezes metro quadrado. Cuidado, é quilograma vezes metro quadrado e não dividido por metro quadrado. Para compreender melhor esses conteúdos, vamos fazer uma pequena aplicação. Nesse exercício, nós temos que hastes rígidas de massa desprezível ao longo do eixo Y ligam três pequenas partículas. Como vocês podem perceber, uma partícula M1 de massa 4 kg, uma outra partícula M2 de massa 2 kg e a partícula M3 de massa 3 kg. Percebam que em relação ao meu sistema referencial, a massa 1 está na coordenada positiva, mais 3 metros no eixo Y, a massa M2, Y2 em menos 2 metros e Y3 menos 3 metros. Se esse sistema gira agora em torno do eixo X, com a velocidade angular constante de 2 radianos por segundo, vamos encontrar primeiramente no item alfa o momento de inércia do conjunto de partículas ao redor do eixo X. Aqui é uma aplicação direta. Então vale ressaltar que, se ele está girando em torno do eixo X, tentem imaginar a situação de que esse sistema de hastes está na sua frente e que ele está rotacionando para frente ou saindo da tela. Então a massa 1 ela sai da tela em relação ao eixo X, enquanto a massa M2 e M3 elas entram na tela num movimento rotacional com a velocidade angular de 2 radianos por segundo, que é uma velocidade relativamente alta. Pois bem, então no item alfa nós temos que, só relembrando a equação do momento de inércia, ela é o somatório de igual a 1 até o enésimo termo de m índice I vezes RI ao quadrado. No nosso caso, nós temos apenas três partículas, então o somatório de I igual a 1 até 3 de m índice I vezes RI ao quadrado. E agora, abrindo esse somatório, nós temos que o momento de inércia é massa 1 vezes R1 ao quadrado, mais a massa 2 vezes a distância R2 ao quadrado, mais a massa 3 vezes R3 ao quadrado. Percebam bem que a distância sempre vai ser um valor ao quadrado. E assim nós temos que, para o momento de inércia, para a massa 1 nós temos 4, que multiplica mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes que multiplica menos 2 ao quadrado, mais 3 que multiplica menos 3 ao quadrado, e, portanto, todas as distâncias, que sejam elas positivas ou, claro, negativas, o resultado nos dá um valor positivo. Assim, o momento de inércia vai ser a soma do 36 mais 8 mais 27, e o resultado, como todas as unidades da distância e da massa estão no SI, o valor é de 71 kg metro quadrado. Já no item bravo, nós queremos saber a energia cinética rotacional desse sistema. Então, aplicando direta fórmula, uma vez que nós já temos o momento de inércia desse sistema de partículas, vamos utilizar a equação da energia cinética total como sendo o meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Assim, a energia cinética total é um meio de 71 que multiplica 2 ao quadrado. E, portanto, encontramos que a energia cinética total é o valor de 142. E lembrem que a unidade de energia, independente da forma ou do sistema que você esteja trabalhando, se você estiver trabalhando no SI, mesmo para o movimento translacional como movimento rotacional, a unidade é em joule. Então, energia cinética total, 142 joules. Bom, por fim, como vocês viram comigo, se eu pegar um conjunto de partículas individuais, eu consigo determinar o momento de inércia. Agora, se eu quiser saber o corpo rígido como um todo, que tem diversos formatos e que, na verdade, pode ser modelado como sendo um conjunto de partículas contínuo. Então, desse formato, a gente pode modelar da seguinte maneira. Se a gente pegar esse elemento de massa infinitesimal MI, colocarmos como uma variação do MI, como sendo uma variação de massa infinitesimal, nós podemos somar todos esses elementos de massa infinitesimal e utilizar a equação do momento de inércia, que diz que o momento de inércia é o somatório de I índice igual a 1 até o enésimo termo de M índice I vezes R índice I ao quadrado. Se nós fizermos com que esse elemento infinitesimal tenda a zero, nós vamos trabalhar com um limite. Então, o momento de inércia vai ser o limite de um somatório. O limite do elemento de massa M índice I, quando tende a zero, do somatório de M índice I vezes RI ao quadrado. E assim, se nós lembrarmos o cálculo, o limite de um somatório é nada mais do que uma integral. E aí, portanto, nós temos a integral do momento de inércia, que é a integral de R ao quadrado do elemento dm. Então, veja que agora a nossa integral
está relacionada com o dm, com o elemento infinitesimal de massa. E a partir de agora a gente vai utilizar essa abordagem para calcular o momento de inércia de alguns corpos e alguns objetos rígidos que giram ou em torno de pontos ou em torno de eixos. Em suma, o que foi que nós vimos na aula de hoje? Foi uma aula bem simples, bem tranquila, onde nós vimos a abordagem da energia cinética para os movimentos rotacional. Nós encontramos a equação da energia cinética e, ao mesmo tempo, nós definimos uma grandeza, chamada de momento de inércia, para os corpos, para um sistema de partículas ou para corpos rígidos. Vale lembrar que esse momento de inércia é nada mais que uma medida da resistência que os objetos têm a um movimento rotacional. Comparem isso com o paralelo, como nós vimos, com um conceito também lá na Física Fundamental 1, acerca do conceito da massa, onde nós também abordamos como se fosse uma medida da resistência, um corpo entrar em movimento. E a partir daí nós encontramos uma equação que vai definir agora o momento de inércia para um corpo rígido, para todos os elementos de um corpo rígido, que foi a integral do r² dm. E a partir daí nós vamos utilizar essa formulação para encontrar o momento de inércia de diversos corpos, como por exemplo, um anel circular, uma chapa retangular e um cilindro que gira em torno de um eixo. Então aguardo-os nos nossos próximos vídeos. Até mais!